O teatro é uma arte coletiva. Os elementos que trazemos para a cena não nascem individualmente. Luz é dramaturgia. Cenário é dramaturgia. Direção é dramaturgia. Figurino é dramaturgia. A poética da cena é dramaturgia. Cena coletiva. O teatro é uma arte coletiva por excelência. Mas esse coletivo não quer dizer apenas uma quantidade de pessoas trabalhando juntas para um objetivo. O coletivo da cena significa ouvir as pessoas que estão ao lado para que essa criação delas possa somar a sua e então desembocar num espetáculo de teatro. Quando estou na sala de ensaio com a Natália, com o Vilmar, muitas vezes, já no primeiro ensaio, na primeira leitura, que o ator está ali, eu gosto que eles escutem, eu gosto que eles deem opinião, não só sobre a área deles, como vai ser a luz, como vai ser o cenário, mas sobre o espetáculo, como aquele ator está em cena, o que eles acharam do texto, quais os caminhos que a gente pode seguir. Então, a minha direção, ela completamente tem um DNA, que é um DNA também do Vilmar e da Natália, e também do figurinista, da pessoa da trilha. Ou seja, na minha opinião, e que eu diria na nossa opinião, a cena coletiva, o coletivo do teatro, se dá pela escuta. Em relação à luz do Contos Negreiros, ela foi uma luz que ela foi se consolidando, ela foi se solidificando a cada temporada. A gente estreou no Sesc Copacabana, pelo fato de ser um espaço pequeno, foi uma luz bem minimalista, mas ela foi muito funcional e muito presente. Era uma luz que ela era dividida nas cenas do Rodrigo, que eram as cenas do narrador, então tinha momentos que ela fechava num foco, porque ele contracenava muitas vezes com a projeção, então a gente deu essa isolada nele, e em momentos a luz se abria, então ela tinha uma amplitude. Depois que saiu do Sesc, aí a gente foi para alguns outros teatros muito maiores, então a gente foi descobrindo algumas coisas dentro do conceito que a gente já tinha estipulado. Mas eu acho que no Teatro Poeirinha foi onde ela se solidificou, ela realmente ganhou um corpo, ela ganhou uma identidade. E acho que ali a gente conseguiu fechar ela num todo. Ela tinha uns momentos onde eram contadas histórias, então tinha uma luz diferenciada, então o que diferenciava os momentos da narrativa do Rodrigo com os momentos das histórias que aconteciam, que eram baseadas no livro. Foi um espetáculo assim marcante para todos nós da equipe, a gente foi descobrindo muita coisa no decorrer do processo. E foi um espetáculo bem emocionante, foi bem prazeroso fazer esse trabalho. Contos Negreiros foi um espetáculo que me modificou muito, porque eu tive contato com o feminismo negro. Me identifiquei pela minha história de vida, pelas minhas raízes ancestrais, e foi muito importante para mim essa modificação, esse entendimento, porque eu sempre me vi como feminista, mas eu não me encaixava numa ideologia de um feminismo mais branco. E eu entendi que eu me encaixava muito nesse feminismo negro. E foi um espetáculo que a gente estudou muito e teve contato com várias realidades. O Rodrigo, ele trazia muitas coisas interessantes para o espetáculo, mas o Filbert também puxou um lado do espetáculo que era um espetáculo quase que não era uma aula, mas ele tinha duas partes, que era uma parte mais de palestra. Essa parte dos dados necessitava de uma base para que o Rodrigo escrevesse. Foi uma ideia do Filbert muito pela filha dele, por essa relação matemática dela. Então, o Filbert ficava muito com isso, desses cálculos que ela fazia, eu acho que no vidro da janela, uma coisa assim. E a gente ficou buscando que superfície seria essa. Então eu criei uns monolitos que partiam de uma grama seca e nesse espetáculo eu fiz o figurino também. Eu peguei elementos muito contemporâneos do vestir
com tecidos realmente africanos. Como os atores mudavam de personagem, eu tentei que elementos fossem se transformando. Por exemplo, a saia da Aline, ela tinha várias camadas. Então ela ia desmontando essa saia, por hora era uma saia curta, por outro momento era uma sobreposição de várias saias, numa saia mais longa. De repente essa saia virava um chale, ela se envolvia com isso e virava um chale. Então foram elementos que foram se transformando. O espetáculo Contos Negreiros do Brasil é uma adaptação do livro de um grande autor pernambucano, Marcelino Freire, que é Contos Negreiros. Eu consegui, através do Sesc Copacabana, que a gente pudesse realizar esse espetáculo. E fomos lá, Natália Lana, Vilmar, eu, um ótimo elenco, produção do Sérgio Canísio, começar a discutir esse espetáculo, que eu queria fazer como era um espetáculo documentário. Ele tinha fotos e vídeos reais de acontecimentos sobre a violência e o racismo no Brasil, e os contos eram costurados pelo Rodrigo França, que é um ator e sociólogo, que trazia dados sobre a violência contra os jovens negros, por exemplo, que 79% dos jovens que morrem no Brasil são negros. E era um espetáculo que eu queria que fosse duro, que fosse verdadeiro, tivesse cunho jornalístico. Eu lembro que desde o cenário eu queria uma coisa assim, daí eu tinha uma imagem que queria fazer o cenário todo vermelho, aquelas bobagens que o diretor pensa quando não conversa com o cenógrafo ainda. Aí começou a saga desse espetáculo. Esse espetáculo ficou 3 anos em cartaz. Se apresentou no Municipal de São Paulo, viajou por muitos Sescs no interior de São Paulo. E eu acho que ele foi um encontro muito feliz dessa relação da luz com a cenografia, com a dramaturgia, porque era um espetáculo que tinha momentos reais, aqui e agora, que era quando o Rodrigo falava, dizia os dados. E tinha os momentos da ficção, que eram os contos do Marcelino Freire. E ainda tinha uma parte no final que eram os contos reais da vida dos atores. Essa tríade é maravilhosa. É muito bom para quem produz, seguro para quem atua, e o resultado final é maravilhoso para quem assiste. Quando se pensa num espetáculo concebido pelos três, se pensa no espetáculo, não se pensa na fragmentação, porque tudo está muito correlacionado, tudo é muito pensado. A encenação do Filbert se casa com o figurino, que se casa com a luz, e tudo muito se conversa, assim como deve ser o teatro, né? A princípio, o ambiente solicitado assim, no texto era a casa dessa avó. Só que a gente ficou conversando muito sobre esse espaço, o que seria esse espaço, que precisava de uma ação para aquilo acontecer. E aí, quando eu li o texto, eu fiquei muito pensando na biblioteca, assim, porque ela falava dos livros, falava dos discos. E aí o Fernando, isso podia ser uma ação de ir montando essa biblioteca na casa dessa mulher. E por isso surgiram as estantes. E essas estantes eram modulares, para que elas pudessem viajar de avião, para facilitar assim, a vida do espetáculo, porque o Fernando Duarte viaja muito com o espetáculo. E na nossa estreia, o cenário foi parar em Brasília, só que a gente estreava em Porto Alegre. Como foi via aérea, deu um problema na companhia aérea e foi parar em outro lugar. E a gente teve que lidar com essa questão coletivamente para resolver esse pepino, né? A peça Além do que os Olhos Registram é um texto do Fernando Duarte, que também produziu o espetáculo. Essa peça tem uma peculiaridade, conta a história de 3 mulheres, e quando eu comecei a marcar esse espetáculo, o cenário era um ambiente interno, uma sala, uma delas que era a avó, eu fazia muita marcação, muito movimento com ela. Eu ia para um lado, arrumando uns livros numa prateleira, ela estava montando uma biblioteca dentro de casa. E quando a gente
assim, depois de 2 semanas de ensaio, a peça toda marcada, essa atriz quebrou o pé. E aí, estávamos já na hora de estrear, tive que colocar ela sentada e mudar toda a marcação em relação a ela. Esse episódio me lembra uma frase do Aderbal Freire Filho, que diz que o teatro é frágil. Uma gripe muda o teatro, né? O ator se gripou, não podia, quebrou o pé, mas ao mesmo tempo o teatro é muito forte, porque o fato de eu ter que refazer todas as marcas criou para ela um lugar de força, valorizou aquela poltrona onde ela ficou, com os livros. Então foi uma experiência muito positiva essa peça. Quando a gente começou a conversar sobre o espetáculo, eu não tinha muita ideia do que eu iria fazer ainda, até a Natália vir com a ideia do cenário. Uma coisa muito interessante para compor o cenário foi uma tela que a gente chama de tela agrícola. E é um material muito interessante porque quando você trabalha com a luz de frente, ela fica uma tela cinza, ela fica uma parede, só que quando você trabalha com uma luz de contra, ela fica translúcida, então a gente conseguiu brincar muito com isso. E também com os recortes de luz que eu fiz, a gente conseguiu também dar essa diferença de ambiente. A gente teve momentos que a gente tinha um panelão, um lustre, onde a gente dava esse ambiente de casa, e os recortes de luz, eles também davam uma certa dramaticidade em alguns momentos. Uma questão muito importante para a gente, que foi a questão do bom entrosamento com a equipe técnica. Eu acho que é um ponto que tem que ser ressaltado, porque a gente teve algumas questões, que o cenário foi parar em outro lugar. Então isso acabou diminuindo o nosso tempo de montagem. A equipe técnica lá do Teatro São Pedro em Porto Alegre foi fundamental para a realização desse espetáculo, para a gente conseguir estrear esse espetáculo com toda a beleza que foi essa estreia. Eu faço cenografia há muito tempo, sabe? E para falar de Natália, Vilmar e Filbert, é praticamente um sonho, sabe? Porque assim, Natália eu conheço quando ela fazia assistência. Ela ainda estava no final da faculdade dela. Eu fazia cenário e eu já acompanhava o trabalho dela. Então conheço ela há muito tempo, são mais de 20 anos. E é uma amiga, todo o trabalho dela praticamente sou eu que faço. Vilmar, a mesma coisa. Quando eu conheci o Vilmar era assistente. Toda a montagem que eu estava lá, o Vilmar fazendo luz pro Paulinho. E, enfim, ele faz as luzes dele hoje. Filbert é o que eu menos tenho contato, mas é um cara que a gente chega, dá ideia, ele absorve. Quando a ideia não funciona, fica por isso mesmo. A construção é tranquila, entendeu? Chega na montagem, a montagem não tem problema nenhum, que a equipe do Vilmar é toda conhecida, só tem gente do bem, a gente se afina. Durante a temporada, o diretor não inventa mais nada, que é um cara do bem, então tá bom, o espetáculo rola. Outra coisa que o Caruso disse, que é uma verdade, que sendo teatro a gente tem que ter paixão, a gente tem que ter tesão. E eu sou cria do teatro. Meu avô, meu pai, todo mundo era de teatro. Então, isso está no meu sangue. E trabalhar com essa galera também, que eu vejo que todos eles se entregam ao teatro, é tudo de bom. O escritor que olhava Rita completamente absorto tem uma ideia, qual se lança de repente com entusiasmo. A princípio não entendemos o que é, mas logo compreendemos que ele prepara o fim da peça. Rita Formiga, um texto do mestre, do inesquecível Domingos Oliveira. Esse texto é um dos primeiros textos dele e conta a história de uma jovem atriz, a Rita Formiga, que era vizinha dele e todas as tardes batia na porta, entrava no apartamento dele para usar o telefone. Ela ficava tarde no telefone dele falando sobre trabalho com as amigas e ele tentando escrever as peças e ela falando. Até que um dia ele desistiu de escrever a peça dele e começou a escrever o que ela falava ao telefone. Aí nasce a peça Rita Formiga. Foi uma homenagem ao Domingos. Foi uma homenagem porque
a gente pôde lançar mão a todo o universo dele dentro da peça, abrir a peça com um vídeo dele, a Natália Alano usou cartazes dos filmes dele no cenário. Mas é isso, Rita Formiga foi a felicidade de poder homenagear em vida Domingos Oliveira, um mestre inesquecível, Domingos Oliveira. Esse espetáculo, a princípio, pedia um ambiente realista, uma sala de uma casa, no caso do Domingos de Oliveira. Ao mesmo tempo, a gente queria uma imagem mais cinematográfica, uma imagem mais teatral, poética. Então a gente fez um cenário que fazia um ângulo bem forte e que recebia projeção de um lado. Só que essa projeção, ao invés de ser feita numa tela, ela era feita em faixas de algodão, que a atriz Priscila podia passar e dançar com essa projeção, interagir com essa projeção de uma forma mais ampla, não só à frente da projeção, mas passando por essa projeção. E do outro lado, a gente tinha cartazes, que eram cartazes de espetáculos e filmes do Domingos. A luz desse espetáculo, ela remete ao apartamento do Domingos e também tem uma ligação com o cinema. Era uma luz toda cheia de recortes. Eu lembro que tinha alguns momentos que a Priscila, ela estava num cantinho no telefone, tinha um pontinho de luz nela com uma projeção. Tinha um momento que entrava uma luz rasgando uma persiana, ela imprimia isso na lateral do cenário. Tinha um outro momento também que a gente acabou utilizando um pantográfico que é muito usado em cinema e televisão. Isso lembrava muito, sabe? A gente acabou usando elementos e efeitos que realmente davam essa impressão de ela estar dentro de um estúdio. No Maison de France, um teatro que infelizmente hoje não existe mais, fechou esse ano, um teatro lindo, belíssimo, no centro da cidade, nós fizemos a nossa segunda peça lá, foi Champagne, uma comédia que o diretor do teatro, o Cédric, produziu, era um texto que ele trouxe de Paris, foi um grande sucesso em Paris, um vaudeville, uma comédia de erros. E essa peça tinha uma peculiaridade que se passava num único lugar, no escritório do Ministério da Educação. Mas acontecia muitas peripécias dentro desse espetáculo. Foi um vaudeville musical que a gente conseguiu colocar ali no palco do Teatro Maison de France, com um elenco incrível e com essa peculiaridade de uma comédia ágil, uma comédia de amores, de enganos e desenganos, e que ficou um espetáculo muito agradável e belo. Foi uma soma muito realmente entre cenário, luz e o clima do espetáculo. Pelo espetáculo se passar em um gabinete do Ministério da Educação, eu logo me inspirei num edifício modernista que eu amo, que é um marco da arquitetura modernista no Brasil, que é o Palácio Gustavo Capanema, que todo mundo tem que conhecer, que é uma coisa linda. Esse edifício, ele tem um plano de vidro para a área que não bate o sol, tem brises de um lado e tem jardins do Burle Marx, com bromélias, com plantas nacionais. Eu acabei criando um plano de vidro que forçava a perspectiva, inspirado nesse edifício, jardins com bromélias e até um tapete redondo, porque no Capanema eles faziam desenhos com tapetes no piso. Eu comecei a pensar nessa luz quando a Natália começou a apresentar o projeto em 3D. Para mim foi um presente iluminar isso, porque me favorece muito em relação à luz. Você ter esse ambiente externo, você ter essa janela que você pode ter essa luz vindo de fora, então isso foi muito, muito legal. Tinha um momento que a atriz, a Érica, ela pegava uma miniatura da Torre Eiffel e ela era toda cheia de luzinha, então ela ligava aquilo, ela dançava, ela entrava num romantismo,
num sonho dela que foi muito legal, era uma cena muito bonita. Essa outra cena que era muito legal, no final, que tinha a cena do casamento, enfim, onde tudo acontecia. Desciam uns globos espelhados, mas tinha muito globo. E quando a luz batia naquilo, ele refletia no fundo do cenário umas bolinhas como se fossem as gotículas do champanhe. Então aquilo ali era o grande finale do espetáculo. O interessante desse final é que com a descida dos globos e a luz que o Vilmar colocou nesses globos, fez com que esse ambiente se modificasse completamente, saísse do Ministério da Educação para uma boate, sem tirar o sofá, sem tirar a janela, sem tirar nada, só com luz e esses globos. E é muito bonito ver o trabalho de criação colaborativa que eles fazem juntos. De uma coisa pequena faz com que a coisa fique grande, de uma coisa simples faz com que o simples se torne sofisticado. E isso é uma grande qualidade dessa equipe de trabalho. É um prazer trabalhar com eles.